Olá, olá, Rafael, boa noite. Elahá, boa noite. Olá, boa noite. Como estão as coisas, Cleide? Como é que está Fernandópolis? Está tudo bem? Aqui está tudo bem, está frio, está É mesmo? chuvoso, um dia Que, chuvoso e bem friozinho. que temperatura está aí agora? Deixa eu ver aqui. Peraí. Enquanto ela vê, Rafa, como é que estão as coisas em Niterói? Está tudo bem? Olá, olá, Cleide. Olá, olá, Jorge Elahá. Que prazer estar com vocês. Olá, olá a todos aqueles que estão no nosso chat. É sempre uma alegria poder participar dessa live, conversar com vocês, trazer esses fatos históricos do cristianismo. Aqui em Niterói está tudo bem, Elahá. Esfriando, acredito que não esteja frio igual em São Paulo, mas também não esteja quente igual em Fortaleza. Nós estamos aí no meio termo, mas está tudo ótimo. Aqui está 17 graus. Elahá? 17 graus é uma temperatura boa. Eu devo chegar em Curitiba amanhã de manhã, vou pegar 5 quando eu chegar lá. Nossa, Tá 5 graus quando eu chegar. Vai fazer 3 na madrugada e a expectativa de temperatura quando eu chegar é 5, 6 graus. Tá tudo bem, tá ótimo. Aqui tá quente, né? Fortaleza aqui tá bastante quente. Me enviei minha mãe, amanhã eu tô indo embora. Muito olha, bom. nós aqui estamos com bastante pessoas aqui, Rafael, no chat, cumprimentando nós aqui, olha. Dá uma olhadinha aqui. Fala com a sua voz. Eu estou vendo muitas amigas, muitos amigos. Eu gostaria, sabe, Cleide, de poder cumprimentar todo mundo, como eu faço nas outras lives. Mas se eu fizer isso, eu posso cometer a indelicadeza de Sim. faltar o nome de alguém. Então eu quero dizer da minha alegria de poder estar com vocês, pedir a Jesus, aos bons espíritos, que abençoem as vossas vidas e muito obrigado pela participação de cada um. Que nós possamos ter uma excelente noite e que Jesus nos abençoe. Olha, Rafa, por onde eu tenho passado, as pessoas têm elogiado tanto o seu trabalho. E aí eu quero aproveitar para dizer isso, para trazer para você essa informação, quantas pessoas têm aprendido com aquilo que você tem trazido para a gente, e aproveitar para desejar os nossos votos de um ano novo maravilhoso para você, porque você anteontem fez mais um aniversário. Para quem não sabe, 26 de maio é o aniversário do Rafael, e aí ele fez 15 anos agora, na segunda-feira, e está com a idade nova, né? Então, esse é a primeira live que a gente faz aí já dentro dessa nova idade que ele tem. Então, antes de começar o trabalho, quero desejar tudo de mais maravilhoso para você, para sua família, para sua atividade profissional, para sua atividade doutrinária e fundamentalmente para o seu coração, meu filho. Que você seja muito, mas muito feliz nesse ano que está iniciando para você agora esta semana. Muito bom. Eu te agradeço, viu, Jorge? Eu tenho uma simpatia, um amor muito grande por você. Desde quando eu te encontrei, eu tenho você um verdadeiro pai, alguém que me ensina, alguém que está sempre próximo. E eu não canso de dizer isso para as pessoas. Nós que nos formamos oradores espíritas, nós não temos seminário, nós não temos escola de pastores, como é comum tanto nas igrejas quanto no movimento protestante. A gente aprende uns com os outros. E você tem tornado essa tarefa mais fácil para cada um de nós. Para mim, para o menino, para a menina, que é a Nina, para o Gustavo Silveira, para o Tárcio e para outros tanto. Então, assim, agradecer a você é sempre muito difícil, tamanha a bondade, a generosidade que você tem para conosco. E Cleide, obrigado por abrir esse canal para nós, porque falar da história do cristianismo é falar da nossa história, porque a gente começa em Jesus, mas nós vamos chegar no Espiritismo no século XIX. E o Espiritismo vai nos acompanhar até o século XXI, nesse alvorecer da nova era. E eu faço das Antes da gente palavras começar, queria... do Elahá, as minhas palavras a você, Rafael. Você tem recebido também, não tem, Cleide? Eu tenho recebido. Sim, sim.
Mas eu queria, antes da gente começar, fazer uma pergunta a você, Rafa. Você tinha vontade de fazer esse estudo assim, do jeito que a gente está fazendo? Você já tinha desejo disso? Eu queria ser mais útil à doutrina espírita, porque a gente sempre, Elahá, tem um trabalho na casa espírita. A gente trabalha na tarefa assistencial, a gente trabalha na mediunidade, trabalha naquilo que a gente for chamado para trabalhar. Mas surge a tarefa da oratória, e a gente sempre fica, a gente vai ou a gente não vai? O Raul uma vez disse assim para mim, meu filho, as pessoas precisam de Jesus. Não se preocupe se você vai falar bonito. Preocupe-se em estudar e levar informação para as pessoas que sejam seguras e que reportem elas a Jesus, porque nós temos saudades dele. Então eu parei de me preocupar se ia ficar bonito ou se não ia ficar bonito. Eu comecei a dar o meu coração e apresentar Jesus para as pessoas. Quando veio a pandemia, começaram a me chamar para fazer lives. E eu falei, meu Deus do céu, eu já tenho dificuldade para falar com pessoas ao vivo. E agora falar de frente de uma câmera ficou ainda mais difícil. Estava fazendo a faculdade de psicologia. Quando eu terminei, eu me apresentei para você. Olha, se você precisar de mim, eu estou à disposição. Isso foi lá no céu, em Uberlândia, no início desse ano. Eu me coloquei à disposição para entrar, assim como um carregador de malas, no sentido simbólico, um programa seu e da Cris, ou qualquer outro programa que você estivesse atuando, não esperava que você fosse me convidar para fazer um programa nós dois, porque definitivamente eu não me senti em condições. Mas desde que você me chamou, eu tenho estudado bastante para poder trazer informação para as pessoas. Ai, que legal. Quero dar, então, meu boa noite para todo mundo e uma boa noite muito especial para Anice Bucher, de Curitiba, porque amanhã é quinta-feira e a gente estará junto no Centro Espírita Recanto da Prece. E só uma última fala, Cleide, antes da gente começar. Quero só dizer o seguinte, Rafael, foi o seu aniversário, a gente está fazendo trabalho junto, e eu quero deixar uma informação, não é para você, é para a Cleide, é para mim também, e é para todos que estão conosco aqui. O trabalho de divulgação espírita, ele é muito importante que seja feito. Porém, a árvore só dá frutos porque tem raízes. Se você tirar a árvore da terra e tirar as raízes dela do contato com a terra, os frutos dela vão todos apodrecer. Então, o que garante a nossa lucidez e a nossa capacidade de sermos efetivamente produtivos do movimento espírita é nós termos uma instituição espírita ou mais, a qual estamos regularmente vinculados e aonde trabalhamos de forma regular. Se nós, por algum... Sim, Arrhenius, ainda estou. Se nós, por algum motivo, nos desvinculamos do movimento espírita, atraídos, fascinados, interessados por esse trabalho de fora, sem um trabalho silencioso que a gente realiza no centro, nós corremos um grave risco de nos perdermos à margem do caminho. Então, meu presente de aniversário para você continue a tarefa de divulgação, mas nunca, mas jamais abandone o lastro espiritual que mantém você de pé, as raízes, que é a tarefa, você estava comentando que você já faz na Casa Espírita, só para uma lembrança de que isso é muito importante, e para você também, Cleide, no trabalho aqui do canal, que é muito importante, não se desvincular do movimento espírita, você que inclusive é presidente da URI, né? da USE aí na região de Fernandópolis, mas é sempre muito importante ter uma casa espírita que participe, e eu também tenho a minha casa espírita onde eu participo. Isso é muito importante, tá bom? Podemos começar? Elahá, vou ficar aqui nos bastidores, vou deixar você... Hoje é século IX, né? Século VI. Cleide, faz a prece pra gente, sexto, Cleide. Eu pensei que era um nono, porque achei que não tinha nada importante aí nesses 300 anos para a gente ver, que a gente ia pular para o nono. É o sexto, é? É o sexto. É o sexto. Então vamos lá. Cleide, faz nossa prece, por favor. Vamos lá, então. Vamos lá. Vamos aqui a serenar os nossos corações e trazer Jesus aqui bem pertinho de nossa mente e pedir a Ele que nos ampare,
nos oriente e nos envolva. Pedir a espiritualidade, amiga, companheira, que trabalha conosco, que esteja aqui pertinho de nós, nos intuindo, nos envolvendo, para que possamos passar a palavra com sabedoria para os nossos irmãos que estão aqui, todos ligados conosco, que serão também envolvidos. Obrigada, Mestre Jesus. Obrigada pela oportunidade de, nesta reencarnação, podermos falar em seu nome. Obrigada, espiritualidade amiga que nos acompanha. E que assim seja. Então, estarei aqui a postos, se precisarem de mim, é só me chamar. Ok. Muito bem, Rafael. Na nossa última live, nós falávamos do século V, que foi um século extremamente rico, não é? Tivemos aí a presença de Leão, tivemos a consolidação efetiva do cristianismo como sendo a religião oficial do Império Romano, tivemos vários problemas, a primeira das cismas acontecendo aí no século V, êxitos e derrotas neste nosso cenário, mas um cristianismo que já começa a ter nítidos processos de afastamento do movimento cristão inicial, que tinha aquela singeleza agora, como já era uma religião oficial do Império Romano. Seus profitentes não eram mais somente os simples, mas os poderosos também. E isso trouxe uma mudança muito grande para o perfil do movimento e também das pessoas que participavam do movimento cristão. E é dentro desse cenário, é dentro dessa perspectiva de transformação que aconteceu no século V, que a gente vai ingressar no século seguinte, que é o século VI. O século VI, Rafael, ele vai de que ano a que ano, na verdade? Qual é a janela de tempo que ele vai trabalhar para a gente poder se organizar emocionalmente? O século VI ele vai do ano 501 ao ano 600. 501 ao ano 600. Muito bem. Então, é essa janela de tempo que a gente tem para trabalhar na nossa noite de hoje. E o que é que você traria para nós? Olha quem chegou aqui, nossa queridíssima parceira Carol Ramos, meu Deus, de Paraíso do Tocantins. Meu Deus do céu. O que é que você destacaria, Rafa, como um ponto inicial para a gente começar o nosso trabalho dessa noite de hoje? Eu quero seguir na toada de como você começou. Porque quem eram os cristãos? Eram pessoas simples, trabalhadores, pessoas que laboravam no campo, pescadores. As reuniões eram muito simples, às vezes reuniões nos cemitérios, em pequenos lugares que se transformaram em igrejas. E igreja, meus amigos, não pensem no local, pensem em eclesia do grego, que na verdade é um agrupamento de pessoas que se reúnem para louvar a Jesus. Então, de pessoas muito simples, nós nos misturamos no século IV com Constantino, que abriu as portas no Édito da Tolerância para o Império Romano. A gente se mistura com o Império. Então, daquele credo muito simples, daquela singeleza de costumes, a gente passa agora a ter poder, status, culto exterior, porque a gente traz a questão dos deuses, a questão de Júpiter, a questão de Ceres, enfim. A própria adoração das imagens vem muito dessa herança da cultura romana, porque não mais se adoravam os deuses, agora passam a se adorar os santos, as entidades. E o século V? O século V é um outro processo de mistura, porque na última live nós falamos das invasões bárbaras,
Falamos dos vândalos, dos godos, dos visigodos, dos francos, falamos, enfim, de tribos que estavam à margem do Império Romano e que foram invadindo o Império, que estava ali ao redor do mar Mediterrâneo, e por isso o Império era o Mare Nostrum, porque ele ia desde o norte da Europa, ao norte da África, ali ao Oriente Médio. Então essas tribos, chamadas de tribos bárbaras, começaram a invadir e também impor seus costumes, seus valores. Então a gente tem aí uma segunda mistura. Primeiro a gente se misturou com o Império Romano, depois a gente se misturou com os povos bárbaros. Então o cristianismo, no século V para o século VI, já é uma mescla de hábitos e cultura dos cristãos, do cristianismo nascente, hábitos e culturas do Império Romano e hábitos e culturas dos bárbaros. Então, o cristianismo no século VI já é totalmente diferente do século I. Olha, eu vou fazer 3 misturas que ele teve. Uma primeira mistura era cristianismo misturado com judaísmo. Nós tivemos no século I uma proximidade muito grande entre judaísmo e cristianismo, conflitos sobre alimentação, circuncisão, adoração no templo, e até aquela ideia de que o cristianismo deveria ser uma corrente dentro do judaísmo, tal como os fariseus, saduceus, essênios, os cristãos seriam mais uma. E isso acabou não acontecendo porque quando a mensagem cristã começou a se espalhar por outras culturas, e aqui eu dou os créditos a Paulo de Tarso, nós começamos a ter as expressões do cristianismo distante dos aspectos da visão judaica. Então, houve um segundo momento em que a ideia dos gentios se juntaram ao pensamento cristão, e como nós estávamos sob a égide do Império Romano, o pensamento dominante era o pensamento romano, que fazia, às vezes, de ser a referência religiosa que nós tínhamos. E como o cristianismo se movimentava dentro desse espaço largo que era o Império Romano, para onde ele ia, ele esbarrava na mesma cultura, nas mesmas verdades. Então, nós vamos ter aí um período de aproximadamente 4 séculos em que o cristianismo ele fica, como se diria na minha terra, balangando. Ele fica balangando dentro do Império Romano. Para onde que ele vai, ele encontra basicamente a mesma coisa. Quando nós chegamos no final do século IV, início do século V, com as invasões bárbaras, e a gente já começou a falar das invasões bárbaras na última das nossas lives, em que culturas exógenas, culturas estranhas, negócio que a gente nunca viu, não é? Deuses nunca antes apresentados para nós foram trazidos, cultos, verdades religiosas que a gente desconhecia, o cristianismo vai se defrontar. Então, agora ele tem um novo desafio, que é como é que ele vai conviver com essa largueza de culturas, com essa largueza de ideias religiosas que, de certa forma, acenam para o cristianismo a necessidade dele ter um diálogo com essa outra maneira de funcionar. E a gente até conversava sobre isso na última live, quando a gente dizia que os vândalos eles entraram por ali, vieram daquela região do Oriente, atravessaram o Estreito de Gibraltar, passaram para o lado de baixo, que é o norte da África, saíram fazendo miséria por ali, mas, ao mesmo tempo, eles também foram se convertendo. Então, há um processo muito interessante em que o cristianismo começa a fazer uma cooptação de pessoas em realidades culturais muito diferentes. Não sei se é claro para todo mundo que está aqui, mas é um contexto muito plural agora de religiões,
distintas e que o cristianismo vai ter que se defrontar. Ou ele vai ser engolido, ou ele vai desaparecer, porque as pessoas vão trazer novas verdades, esse cristianismo some, não sei o que vai acontecer, vou descobrir hoje, ele vai sumir, ou se ele vai sobreviver, né? O que vai acontecer. Obrigado, Sandra, é porque às vezes a gente fala e não sabe se está sendo claro no que a gente está colocando aqui. Então, tá bom. Obrigado, Sandra. E aí, Elahá, eu quero ressaltar a força de Jesus e do cristianismo. Porque, veja, da primeira mistura, onde a gente deixa de ser um braço do judaísmo e se torna efetivamente uma religião, nós resistimos. Resistimos muito pela atuação de Paulo de Tarso. Surgiram os cristãos. A gente resistiu às perseguições de Domiciano, às perseguições de Nero, às perseguições que vieram a posteriori. Chegou no século IV, o fato mais inusitado aconteceu. De tanto ser perseguido, a gente se tornou parte daquele que nos perseguiram. Mas aí surge um fenômeno insólito, porque quando o Império Romano se torna cristão, havia um problema. Será que a gente vai continuar cristão como éramos antes, ou a gente vai adotar determinados ritos do paganismo, ritos do romanismo? A verdade é que houve, de fato, uma mescla. Caminhando aí do século V para o século VI, agora a ameaça era muito grande, porque os povos bárbaros não conheciam Jesus, não conheciam os princípios do cristianismo, não conheciam Jesus, então a ameaça era, agora o cristianismo pode acabar. Porque vândalos, qual o compromisso de vândalos com o cristianismo? O compromisso dos godos, dos visigodos, dos francos, o compromisso dos saxões, dos bretões, eram povos muito rudes. Eles tinham um compromisso com a hegemonia deles. Eles queriam tomar os lugares, implantar a dinastia e impor os próprios costumes. Mas aí a força do cristianismo foi tão grande que, da mesma forma que nós convertemos o império, isso está nos livros de história, nós começamos a converter os povos bárbaros. E um dos primeiros... Isso é espetacular, porque a crença que a gente poderia ter é que, não, agora vai tombar, porque você vai ter muitas verdades diferentes, Sandra Morini, muitas verdades distintas. E como é que você vai lidar com todas essas verdades e a sua forma de ver vai se apresentar como sendo a versão dominante daquilo que a verdade teria para colocar. É muito surpreendente que isso aconteça. Eu estou aqui falando para você e estou aqui pensando numa outra coisa, fazendo um paralelo. Vou fazer um paralelo rápido. Quando o português chegou em terras brasileiras, o que mais tinha aqui era idioma. O que mais tinha era idioma. E a grande lógica seria o seguinte: esse idioma não se implanta aqui. Ele não vai se implantar. O idioma português aqui é muito difícil, porque esses caras vêm de fora, já tem muita gente falando, não vai dar certo, não vai funcionar. E o que aconteceu é que, surpreendentemente, o idioma que foi trazido pelo colonizador acabou se tornando o idioma dominante de uma forma diferente do que tem até no resto da América Latina. Porque se você for em algumas regiões da América Latina, em alguns países latinos aqui, dos nossos vizinhos, eles têm duas línguas nacionais. Eles têm uma língua nativa e tem a língua do povo colonizador. No Brasil, a gente tem. A língua portuguesa, ela se implantou de uma forma, não vou dizer universal, porque tem algumas coisinhas, mas é impressionante como a gente também, fazendo um paralelo, teve essa mesma condição. Boa noite, minha irmã Beth Teres. Boa noite, Noêmia. Seja muito bem-vinda ao nosso estudo. Sejamos todos muito bem-vindos a mais um episódio, hoje número 7. Sexto século, porque o 4 a gente abriu em 2. Século VI.
século VI da história do cristianismo. Para quem está perdido, esta é uma live que estuda a história do cristianismo. Estamos no 6º século, no dia de hoje. Vamos lá? Adelante. Vamos. E aí existe uma figura que é marcante para a propagação das ideias cristãs. O rei dos francos, porque os francos eram dos povos bárbaros, aqueles que foram tomando grande proeminência na Europa. Os francos são aqueles que hoje originaram a França. O próprio nome, França, vem de francos. E há uma particularidade muito interessante, porque Clovis, o rei dos francos, se converte ao cristianismo. Se casa com Clotilde num ritual cristão. E ele determina: o nosso povo será cristão. E dali em diante, a cultura cristã foi espalhando-se por meio dos povos bárbaros. E aconteceu uma coisa muito interessante. Os povos que até então matavam, perseguiam os cristãos, tornaram-se cristãos. Então veja, uma companheira nossa disse assim: nós trazemos dentro de nós tudo isso. Trazemos, porque nós tivemos no cristianismo nascente, nós tivemos ali na mistura do romanismo, nós trazemos traços dos bárbaros, e tudo isso compõe a própria história do cristianismo. Vamos seguir então, Elahá. E o que mais eu quero destacar desse século VI? Espera aí, só um instante, antes de a gente seguir. Só para organizar aqui as coisas, é muito importante destacar um ponto. Por que Clovis está sendo citado nesse momento aqui? Por que está falando dos francos? Por uma coisa que a gente comentou na última live. O Império Romano, que era uno, se dividiu em dois, e, estando em dois, uma parte dele, o Império Romano do Ocidente, que era sediado em Roma, depois Ravenna, mas era ali na Itália, ele cai. E fica apenas o Império Romano do Oriente, ainda como sendo Império Romano. Esse aqui cai. Tá, mas quando ele cai, não existe vácuo de poder. Não existe vácuo de poder. Quando um poderoso cai, o outro já assumiu. Então, o que aconteceu é que os povos bárbaros, eles disputam os espólios do Império Romano do Ocidente. Então, os romanos não tinham força para manter a hegemonia desse império, ele tomba, e as nações fronteiriças desse império, elas vão tomando pedaços, vão fragmentando o Império Romano do Ocidente em pedaços. E existe um povo que vem da região daquilo que hoje é chamado de Alemanha, um povo que é um povo eslavo, ele vem da região da Alemanha, chamavam-se francos. Os francos vieram do Oriente ali, da região da Alemanha. Eles lutam e eles tomam o território de um outro povo que existia ali, que era o povo celta. Os celtas, os gauleses, aquele pessoal ali, eles vão ser dominados pelos francos. E os gauleses tinham uma outra cultura, né? Os gauleses, eles eram os celtas, eles tinham uma maneira diferente de enxergar a vida, tinha uma religião diferente, então, mas eles eram um povo menos guerreiro do que os francos. Então, os francos vêm, tomam aquela região que chamava-se Gália, por isso que era gauleses, e eles foram tão incisivos no domínio dessa terra que eles conseguiram mudar o nome do lugar. E o nome do lugar, que era Gália, passou a se chamar França. Por quê? Porque era o lugar dos francos, mas os francos não eram de lá. Era como se, de repente, os portugueses viessem para o Brasil e dissessem: aqui é Portugália. E a gente passasse a chamar isso aqui, por quê? Mas eles nem são daqui. Eles vieram para cá, se implantaram, e aqui tornou-se dessa forma. Então, os francos se ambientam de maneira maravilhosa na região da Gália, dominam os povos ali, submetem os povos daquela região ao seu comando, a menos a Bretanha, que é aquela pontita da França lá na extrema esquerda, que é onde ficaram os gauleses, mas eles dominam aquela região como um todo, e o que eles têm como verdade se espalha por toda aquela região ali,
que o império dos francos vai para além das fronteiras da França, avança para o Ocidente também. Resultado: os francos, ao terem o seu líder máximo, que se chamava Clovis, convertido ao cristianismo, isso irradia dentro da estrutura. Então, olha a estratégia: converte o cabeça, que ele leva a verdade para todo mundo. Muito doido, né? Mas é assim. E olha a importância da França, Lahá, porque a França, onde foi a antiga Gália, que a gente estuda que Allan Kardec esteve reencarnado na antiga Gália como um sacerdote druida, também a Gália recebeu Leon Denis como um bardo, um poeta. É a mesma Gália que futuramente vai tornando os povos bárbaros cristãos, na personalidade de Clovis. E é a mesma França, que se tornou França por causa dos francos, que no século XIX recebe o espiritismo. Então a França, ela foi importante enquanto Gália para a propagação das ideias espirituais. A doutrina secreta, que na época era secreta, ela foi importante no processo de cristianização da Europa. Porque se não fosse Clovis, talvez os povos bárbaros tivessem tomado tudo. E hoje a gente não teria o cristianismo. E é na mesma França que renasce Allan Kardec, dando o pontapé inicial ao espiritismo, já no século XIX. Olha a importância desse pequeno pedaço de chão para o progresso do próprio planeta Terra. E Allahá, dizem os historiadores que há 3 figuras notáveis para que o cristianismo existisse hoje. Os historiadores falam de Constantino. Por que Constantino? Constantino propiciou que o Império Romano se tornasse cristão. É bem verdade que ele, num primeiro momento, em 13 de junho de 313, pelo Édito da Tolerância, permitiu o culto cristão. Qual a segunda personalidade que é reverenciada pelos historiadores? Clovis, o rei dos francos. Porque se não fosse Clovis, talvez a Europa tivesse tornado pagã. E qual a terceira personalidade? Carlos Magno, neto de Carlos Martel. E Carlos Martel, em 732, na Batalha de Poitiers, impediu que a Europa se tornasse muçulmana. Então veja, falar de Constantino, falar de Clovis e falar de Carlos Magno é falar da própria estrutura do cristianismo naquele que foi a Idade Média, para que nós tivéssemos hoje o cristianismo que a gente conhece e a própria doutrina espírita. E um detalhe histórico, Elahá. Quando o Império Romano cai em 476, quando os Érulos invadem Roma e tomam Roma de um imperador de 16 anos, Rômulo Augustulo, ali os historiadores marcam o início da Idade Média. Então veja, a Idade Média começa com os bárbaros. A Idade Média termina em 1453, quando o Império Otomano derruba o Império de Constantinopla. Ou seja, o Império Romano do Oriente. O Império Romano do Oriente. Então a Idade Média vai dos séculos V ao século XV. E esse período na história é conhecido como período das trevas. Os historiadores questionam muito esse período das trevas, porque nesse período surgiu muita gente boa. Surgiu Boécio, surgiu Tomás de Aquino, mas o fato é que foi o período onde as ideias cristãs mais se afastaram daquele que é o cristianismo primitivo. E é onde a intolerância, de certa maneira, domina o pensamento cristão. E aí é que vai dar razão ao fato de ser um período de trevas, né? Agora, é muito... Só para a gente poder seguir nessa discussão, eu estava outro dia vendo umas análises sobre a figura de Clovis. Então, a gente chama de Clovis, né? Mas o pessoal fala que o nome dele não era Clovis, era Clovis. Clovis. Então, eles dizem que o nome dos reis franceses que viriam depois, Louis XVI, Louis XV, Louis XIII, são homenagens à figura de Clovis, ou seja, os francos tomariam a França e se tornariam de maneira tão incisivos que permaneceriam nesse território por todo esse tempo.
E isso é muito curioso da gente observar, né? Elahá, existe aí toda uma historicidade dos reis franceses, porque a gente começa no Império Merovingio, a gente passa aí para os carolíngios, quando entra em Carlos Martel, Pepino, Carlos Magno, depois a gente vai para os Valois, que é o período de Catarina de Médicis, Noite de São Bartolomeu, até chegar nos Bourbon, Luís XIII, Luís XIV, Luís XVI, e esse cortam a cabeça dele, que é na época da Revolução Francesa. Então veja que a França, ela faz parte da própria história da humanidade. A França não é um país onde a gente vai lá e estuda a história do país. Estudar a história da França é estudar a própria história da humanidade. Podemos ir para um outro tópico, Elahá? Vamos lá. Você lembra, Elahá, que você disse que nós batemos o primeiro prego nas ideias cristãs no Concílio de Nicéia, em 325, quando a Igreja constituiu a ideia da Santíssima Trindade, dizendo que Deus, Jesus e o Espírito Santo eram a primeira pessoa? Sim. O segundo prego veio no século VI, porque nós temos um concílio, o segundo concílio de Constantinopla, ocorrido em 553, onde o grande foco desse concílio era: nós precisamos de uma vez por toda afastar as ideias de Orígenes, as 15 teses de Orígenes. E uma das teses de Orígenes era a apocatástase. O que é a apocatástase? A redenção final dos espíritos. Outra das teses de Orígenes era a palingenesia, porque ele era Orígenes de Alexandria. Então ele estudava a reencarnação, meus amigos. Estudava a reencarnação porque ele estudava com os gregos, a cultura grega, e os gregos acreditavam na reencarnação. Então, se alguém dizer assim, a igreja já foi reencarnacionista, já. Ela não foi por completo, porque haviam dissidências, mas as ideias de Orígenes são todas reencarnacionistas, sem esse nome. E aí, ali no século VI, depois a gente conta a tradição, por que se acabou. As ideias de Orígenes, daqui para frente, Orígenes, figura do passado. A alma é criada no momento da concepção e no momento da morte vai existir um julgamento. E a sorte estará definida. Porque assim, a proposta que Orígenes apresentava de salvação da criatura no final pelo processo das reencarnações, conforme a gente viu quando estudou o século II, ela acenava para o homem uma desnecessidade imperiosa da figura de Jesus como seu Salvador. Porque Jesus passava a ser uma espécie de modelo e guia, mas ele não era Salvador, era modelo e guia. Então ele vai dizer para você, é aqui que você tem que ir, é aqui que você tem que andar. Mas ele não é o Salvador, ou seja, ele não é uma salvação gratuita, em que você, ao se aproximar dele, ele exerce o seu poder transformador e liberta a criatura dos seus processos de sofrimento. E aí, a partir daí, a pessoa é salva. Não, a ideia de Orígenes é que ele trazia dentro de si os conceitos da libertação espiritual. Conhecereis a verdade vos libertará. E a partir das múltiplas existências corporais, esse conhecimento que Jesus oferece será o instrumento libertador da criatura humana. Num modelo assim bem parecido com a proposta que a própria doutrina espírita nos oferece do entendimento de Jesus em nós. Eu não estou dizendo que a Orígenes pregava o espiritismo. Não, porque o espiritismo é muito mais largo do que isso, né? Não tem... Mas a teoria de Orígenes da reencarnação e da necessidade da criatura se encontrar com esse conhecimento várias vezes até alcançar a sua libertação, tirava aquele aspecto deificado do Cristo que aparecia na sua vida e como uma ação única dentro do teu existir,
libertava a criatura humana de todo sofrimento e apresentava plenamente para um processo de libertação e de felicidade, da chamada salvação. Eu acho que o Elahá travou um pouquinho, mas já voltou. Elahá, às Não, vezes... não travei não, eu só parei. Às vezes quando eu estou falando, se você deixa o áudio ligado, a minha voz capta pelo seu áudio e dá um pequeno retorno. Mas tá tudo ótimo. Existe uma tradição de por que as ideias de Orígenes foram combatidas. E é tradição, tá, gente? Em verdade, alguns oradores espíritas falam dessa história, mas se você for buscar nos livros, você não encontra essa história como sendo uma verdade absoluta. Eu tenho esse compromisso de consultar os livros, consultar os historiadores, mas a tradição existe. A tradição é a seguinte: Teodora, que era a esposa de Justiniano II, que era o imperador do Império do Oriente naquela época, ela havia sido cortesã. E, na verdade, como as pessoas acreditavam na reencarnação, as pessoas diziam assim: veja, uma antiga cortesã hoje é a imperatriz. Nós também podemos um dia ter uma sorte melhor. E ela não gostava das pessoas ficarem dizendo que ela tinha sido prostituta, cortesã, que ela havia vindo de uma vida inferior. O que ela manda fazer? Ela manda matar todas as pessoas, todas as antigas companheiras dela, as prostitutas, para que não restasse mais essa história. E nisso que ela manda matar, o povo que acreditava na reencarnação diz assim: ah, pois muito bem, se agora você mandou matar as suas 500 colegas para que a história não se propague, você terá que nascer várias outras vidas para pagar os seus débitos. Porque na crença da reencarnação, se existe uma causa, precisa ter um efeito. E você vai arcar com os efeitos da sua semeadura. O que ela faz? Ela fala com o marido dela, que é Justiniano, para que faça uma pressão no Papa, uma espécie de lobby daquele tempo. E Justiniano vai ao Papa Vigílio e diz assim: vamos fazer um concílio, vamos acabar com essa ideia de reencarnação. A minha esposa não gostou. Ela não quer saber de que ela vai renascer para pagar esses débitos. E numa votação apertada, segundo essa tradição, as ideias de Orígenes, principalmente a ideia da palingenesia, foi tirada da proposta da igreja. Então, a partir daquele momento, a igreja deixa de ser reencarnacionista e passa... Há até quem diga que o resultado foi 3-2, como se tivesse apenas cinco bispos no concílio. Exatamente. Sendo verdadeira ou não a tradição, o fato é que o concílio de Constantinopla, o segundo de Constantinopla, ou o quinto concílio ecumênico, ele ocorreu entre os dias 5 de maio e 2 de junho de 553. E o objeto principal dele foi acabar com as ideias de Orígenes, exatamente por conta daquilo que o Elahá falou. Orígenes era considerado um gnóstico. O que é o gnóstico? Gnose é conhecimento. Jesus é o modelo, é o guia, ele me ensina. Mas eu não preciso necessariamente aceitá-lo. Eu preciso aceitar e viver as propostas que ele me trouxe. Então a igreja, mas peraí, se eu não aceitar Jesus como meu salvador, eu acabo com a própria estrutura do cristianismo. Nós temos que combater essa ideia. Essa ideia vem do século II, vem de Valentino, do norte da África. O que Orígenes está fazendo é reproduzir algo que nós já consideramos como uma heresia. Vamos acabar com a ideia. Porque quando a gente acaba com a ideia, a gente coloca a igreja no prumo. Então, as 15 propostas de Orígenes, entre elas a apocatástase e a palingenesia, saíram do destino da igreja. E hoje a gente tem uma igreja totalmente contrafeita à ideia da reencarnação. E isso aí nós estamos na metade do século, nós estamos em 553 e ainda teríamos muitos desafios para que a gente conseguisse cumprir na segunda metade que o século tinha para nos apresentar ainda de experiências. Vamos continuar então, Elahá. Eu trouxe aqui um terceiro destaque.
Nesse sexto século, nós tivemos um imperador. Na verdade, nós sabemos que o Império do Ocidente havia caído, mas ainda surgiam algumas pessoas na tentativa de trazer alguma espécie de unificação, mesmo que entre os povos bárbaros. E existiam principalmente religiosos, que queriam levar a ideia do cristianismo dentro da estrutura do Império Romano do Ocidente. E um desses religiosos foi Gregório o Grande. E Gregório o Grande foi um grande religioso do século VI. E a ele nós podemos trazer várias contribuições da Igreja para os dias atuais. Uma das contribuições de Gregório Elahá foi exatamente o canto gregoriano. Sem dúvida nenhuma. Porque, segundo Gregório, a melhor forma de louvar a Deus era através do cantar. E olha que espécie de reminiscência do próprio judaísmo, né, Elahá? Onde a gente praticamente ora cantando, balançando. Então essa estrutura dos cânticos, ela é muito presente para Gregório. Deixa eu colocar aqui uma coisa interessante sobre isso. Dentro do judaísmo, existe uma celebração conhecida, que é o chamado Yom Kippur. O que é o Yom Kippur? É o dia do perdão. Então, os judeus vão todos para a sinagoga e passam o dia orando, pedindo perdão a Deus por aquilo que eles descumpriram, etc. A cerimônia do Yom Kippur, ela inicia com uma música chamada Kol Nidrei. Kol, tudo. Nidrei, que eu prometi. Kol Nidrei, tudo que eu prometi. O Kol Nidrei é um cântico, um lamento extremamente profundo, em que o cantor pede a Deus que nos perdoe por tudo aquilo que prometemos e que não cumprimos, que ele torne as nossas promessas sem valor, que ele tenha misericórdia das nossas faltas e que zere o nosso caixa para a gente começar um novo ano. E aí você, quando vai cantando, você vai lembrando de tudo que você prometeu e que você não fez. Todas as coisas que você disse e que você não cumpriu. Mas se você ouvir o Kol Nidrei, e aí depois, o pessoal que está aí na live pode tentar, você bota aí no YouTube e coloca Kol Nidrei. É K-L-O-K-O-L, Kol, aí depois Nidrei é Nidrei, N-I-D-R-E-I, Kol Nidrei. Tenta ouvir um Kol Nidrei. Você vai ver que é um canto gregoriano. A forma como ela é apresentada, o estilo da melodia, o lamento como ele sai, é um canto gregoriano. Então, é uma herança que a gente já vem trazendo nesse processo, que, na verdade, não há nada de novo sob o sol, né? Tudo na verdade, são repetições. Já são muitas perguntas que vão surgindo aqui, a gente acaba não conseguindo ler todas, mas uma eu peguei, da Juliana Castilho. Gregório, do livro Libertação. Olha, minha amiga, existiram vários papas com o nome Gregório. Esse que eu estou falando é Gregório I, que nem bem foi considerado um papa, porque a instituição do papado surgiu em 607, com um imperador do Oriente chamado Focas. Então, veja, Gregório foi uma espécie de líder religioso ali do Império do Ocidente. Ele ficava por Roma, por Milão. Esse Gregório, que possivelmente é o do livro Libertação, eu estou dizendo possivelmente, porque é uma hipótese, talvez seja o Gregório IX. Por que o Gregório IX? Nós sabemos que no livro Libertação, essa personalidade de Gregório é uma personalidade má, que precisa se restaurar. E Gregório IX, em 1231, foi aquele que iniciou os tribunais inquisitoriais. Tenho certeza com relação a essa informação? Não, já ouvi hipóteses. Então, como eu preciso ser fidedigno nas informações, existe essa hipótese. Mas existiram vários outros Gregórios que foram importantes para a igreja. Por exemplo, Gregório VII, que é citado por Emmanuel no livro A Caminho da Luz. O nome dele era Hildebrando. Gregório VII, ele foi responsável por acabar com a simonia. O que era a simonia?
cargo na igreja não se vende, porque as pessoas compravam o cargo de bispo, compravam o cargo até de papa. Então, estou respondendo em hipótese para você, dizendo que não é esse Gregório I. E Elahá, o patriarca do Oriente não aceitava Gregório. Porque, veja, o Império do Ocidente acabou. Agora o que existe é o Império Bizantino, o Império do Oriente. Sabe como é que Gregório respondia para ele? Mas o cristianismo do Ocidente não acabou. Nós estamos aqui. E ele intitulou aqueles cristãos do Ocidente como o servo dos servos de Deus. Isso é bonito demais. Então, extremamente bonito. Então, quando a gente vê um papa adotando o nome de Gregório, é porque ele quer ser o servo dos servos de Deus. Agora, Elahá, agora eu preciso que você me ajude. Gregório era um grande orador, e ele, à semelhança dos intérpretes do judaísmo, ele gostava de fazer algumas interpretações. Só que as interpretações de Gregório nos levaram a alguns equívocos. E eu vou dizer um dos equívocos de Gregório, quem quiser acreditar como Gregório, fique à vontade. Em 591, numa de suas pregações, ele sugeriu, meus amigos, que Maria de Magdala é a mesma personagem constante do Evangelho de João no capítulo 8, que ela foi aquela apanhada em adultério e levada à praça para ser apedrejada. Então veja de onde surgiu isso, Elahá, lá do século VI. E ele faz uma segunda hipótese, que Maria de Magdala teria sido aquela que lavou os pés de Jesus e enxugou com os seus cabelos. Coube isso a Gregório. A gente não sabe de onde surgiu esse midrash, porque o que ele fez foi uma interpretação, à semelhança dos rabinos. E agora a gente precisa falar, Elahá, o que a gente acha dessas hipóteses. Essa colocação de que Maria de Magdala teria sido a mulher adúltera, ela tem uns problemas para que ela seja acomodada na narrativa. Porque a mulher adúltera, obrigatoriamente, ela era casada. Então, se a mulher era adúltera, ela tinha um marido. E até onde a nossa vista alcança, não há nenhum relato, eu não estou nem me referindo às obras espíritas, mas nenhum relato dentro do Evangelho, que apresente Maria de Magdala como sendo casada. Nós temos, sim, no Evangelho de Lucas, no capítulo 8, uma referência a Maria de Magdala como sendo aquela de onde Jesus tirou 7 demônios. Mas não há nenhuma referência de casamento. Um outro ponto importante, e aí é uma colisão que a gente vai ter, é que os 4 evangelhos narram essa história da mulher que lava os pés de Jesus. Os 4. Todos 4. E o Evangelho de João diz quem é. O Evangelho de João diz que a mulher que lavou os pés de Jesus era Maria de Betânia, irmã de Marta, irmã de Lázaro. Então, seria uma outra Maria. Então, existe, inclusive, alguns textos católicos, inclusive, eu não estou falando isso no sentido de crítica, mas existem algumas autoridades católicas que apontam Maria de Magdala como sendo Maria de Betânia, que elas seriam a mesma pessoa, ou seja, não, ela era de Betânia, mas ela morava em Magdala, então, por isso que é isso. E há quem diga que não, que embora sejam os 4 evangelistas narrando a mesma história, a história não é a mesma, são dois momentos diferentes, 2 mulheres distintas que teriam feito isso, uma Maria de Betânia, outra Maria de Magdala. Nós não temos a obra mediúnica aponta de uma forma, mas o evangelho estritamente, a literatura não mediúnica, ela não nos oferta a chave para esse mistério. Então, nós podemos ter, sim, as 4 histórias sendo uma só, se isso for verdade, é Maria de Betânia. Não, são 3 histórias para Maria de Betânia, e a de Lucas, que é a mais diferente, seria a história de Maria de Magdala. É uma possibilidade, existe quem levante essa questão. No livro Boa Nova, Maria de Magdala aparece lavando os pés de Jesus. Então, nós temos
esse acervo de informações para a gente tentar trabalhar. Mas olhando para os evangelhos de maneira mais intrínseca, a conexão entre Maria de Magdala e a mulher adúltera é bem menos provável em função dessa questão do casamento, que não aparece em nenhum ponto do evangelho para Maria de Magdala. Bom, eu concordo em gênero, número e grau com o que você colocou. Eu trouxe a tese de Gregório I, que ele causou essa confusão toda. Eu até penso que ele causou essa confusão porque ele queria encontrar respostas. E na vontade de encontrar respostas, talvez ele tenha tumultuado um pouco. Os teólogos, posteriormente, chegaram a algumas conclusões diferentes de Gregório. Então eu vou trazer como a teologia está caminhando hoje. Primeiro ponto, a mulher adúltera não é Maria de Magdala. Ou seja, isso teólogos da Igreja Católica, teólogos da Igreja Protestante, são duas mulheres diferentes. E assim nós acreditamos, os espíritas, também acreditamos dessa forma. Então, quando a gente coloca assim, aquela mulher que foi apanhada em adultério, essa não é Maria de Magdala, são duas personagens diferentes. E com relação à mulher que lavou os pés de Jesus, ela consta dos 4 evangelhos. O Elahá pode me ajudar aqui. O que os teólogos dizem? Se nós observarmos, em Mateus e em Marcos, a unção se dá na cabeça. Em Lucas e em João, a unção se dá nos pés. Em João se diz quem é a mulher. Maria, a irmã de Lázaro, a irmã de Marta. Então não é Maria de Magdala. Sobraria aquelas mulheres de Mateus, de Marcos e de Lucas. Só que nós temos aqui uma consideração. Em Mateus e em Marcos é uma unção pré-morte, ou seja, está sendo ungido porque Jesus seria dado em holocausto. A unção do Evangelho de Lucas não é uma unção pré-morte, é de Jesus chegando na casa de Simão, que era o fariseu, e uma mulher que vai e lava os pés dele com nardo e enxuga com seus cabelos. Então, por onde os teólogos caminham hoje? Que Maria de Magdala teria sido aquela que no Evangelho de Lucas teria lavado os pés de Jesus, mas não seria aquela mesma dos evangelhos de Mateus, de Marcos e de João. O provável é que essas 3, de Mateus, de Marcos e de João, seja Maria, a irmã de Marta e a irmã de Lázaro. E a maioria dos teólogos hoje não vão na direção de que Maria, a irmã de Marta, é a mesma Maria de Magdala. Aí, meus amigos, cada um pode ficar com a hipótese que bem lhe aprouver. É isso, Elahá. Até porque a compreensão que nós possamos ter sobre isso não vai ser fundamental para a solução dos nossos problemas existenciais, não é? Fica mais a cargo da curiosidade intelectual do que propriamente de uma necessidade espiritual. Porque saber quem é, na verdade, quem, não liberta verdadeiramente as nossas almas das suas imperfeições. E uma última curiosidade, isso a gente pega também nos livros de história. Maria de Magdala e Maria Madalena são a mesma pessoa? Sim. É porque as mulheres de Magdala eram conhecidas como as Magdalenas. Com o tempo caiu o G, a própria forma de sonorizar. Então, as mulheres Madalenas, de forma que Maria de Magdala e Maria Madalena são a mesma pessoa. Isso é mais uma curiosidade, tá, meus amigos? Posso passar para um próximo tópico, Elahá? Podemos. Só quero destacar que são 22 horas, tá? Tá, não tem mais muita coisa, não. O século VI é caracterizado pelo auge do Império Bizantino. O Império Bizantino é o Império do Oriente. Então assume um imperador chamado Justiniano, que ele transforma aquela que tinha sido Bizâncio e agora passa a ser Constantinopla. Constantinopla foi a cidade fundada por Constantino em 331. E ele era tão vaidoso que ele dá à cidade o nome dele. Constantinópolis, Polis, a cidade de Constantino. E é essa mesma cidade que já foi Bizâncio, Constantinopla, que no futuro hoje
é Istambul, a capital da Turquia. A capital da Turquia é Ankara, né? É Istambul. E o fato é que essa cidade tem uma verdadeira efervescência cultural, torna-se uma cidade muito rica, uma cidade de comércio exuberante, e ele começa a abrir muitas igrejas, Elahá. E é curioso que uma das igrejas que ele abre é uma das pérolas da arquitetura universal, que é a igreja de Hagia Sophia. Hagia Santa Sofia, mas Santa Sofia não existe, porque Sofia é a sabedoria de Deus. Então ele abre uma igreja homenageando a sabedoria de Deus. E olha como é a história, porque no Império Bizantino, uma igreja bizantina, cristã. Depois, quando Maomé II, ou Mehmet II, toma Constantinopla, ele transforma numa mesquita. Depois, quando os turcos seljúcidas, já no século XX, transformam ali a cidade como Istambul, ela deixa de ser, já não é mais uma igreja, já não é mais uma mesquita, ela passa a ser um museu. E hoje ela voltou a ser uma mesquita. Olha como é o curso da história. A gente vai mudando de acordo com os nossos credos e as nossas culturas. Alguma coisa, Hoje ela é Hoje ela é a Mesquita Azul, né? A Mesquita Azul, é uma das coisas mais lindas que tem lá na Turquia. Por que ela chama de Mesquita Azul? Porque os vitrais em cima são todos em tons azuis. Então, quando o sol bate nos vitrais, ele projeta uma luz azulada. Você entra na mesquita, ela tem uma predominância dos tons azulados. Dá assim, um aspecto meio divinal, exatamente pelo fato disso ter sido feito dessa forma. Então, ela já foi concebida para dar um hálito de divino pela cor que preencheria a nave do templo. Isso aí. Elahá, a Viviane Fontes está dizendo assim, que Maria de Magdala, no The Chosen, era endemoniada por uma razão muito simples, porque no Evangelho de Lucas, no capítulo 8, fala que ela era portadora de 7 demônios. A gente tem ela como uma prostituta, e para mim a história é real por conta da psicografia de Humberto de Campos, no livro Boa Nova. Se eu chegar para minha mãe, que é católica, e dizer que Maria de Magdala era uma prostituta, ela vai me perguntar onde é que está isso na Bíblia. Não está. Então a gente tem informações dos espíritos que os católicos e os protestantes não têm. Tanto Humberto de Campos quanto Amélia Rodrigues colocam ela como uma prostituta, mas na Bíblia apenas uma portadora de 7 demônios. E ela, no início do The Chosen... Ela poderia ser, Rafael, não uma prostituta no sentido como a gente hoje tem. Ela pode ter sido uma mulher licenciosa numa visão adiante de seu tempo. Uma mulher que tinha homens, não é uma prostituta aquela que se vende a troco de dinheiro para sobreviver, mas sim uma mulher que, com a visão que ela tinha de não se submeter aos caprichos da sociedade patriarcal que ela vivia, ela tinha uma vida licenciosa, então ela escolhia os parceiros que ela queria. Então ela tinha, assim, posso ser que é uma prostituta? Poderia dizer isso, né? Mas as informações mediúnicas que se tem é que ela seria uma mulher desse talante, não é uma prostituta que fica pelas ruas andando. Ela tem uma espécie de local onde ela recebe os homens mais poderosos e ela escolhe seus parceiros. Excelente, Elahá. E no início do The Chosen, os judeus chamavam ela de Lilith. Esse Lilith vem da cultura judaica, Elahá. Assim que eu ouvi ela sendo chamada de Lilith, eu falei assim, meu Deus do céu, me lembrei de você no mesmo momento. Mas isso a gente fala numa outra oportunidade. Vamos seguir. Também no século VI, 570, Elahá, as estruturas do mundo começam a mudar, porque na cidade de Meca nasce Mohammed, que nós conhecemos como o profeta Maomé. Mas a gente pode deixar para falar sobre ele na próxima live, porque ele começou a receber, vamos dizer assim,
as inspirações do anjo Gabriel por volta de 610, porque ele ia para cavernas, começava a ouvir vozes. Então a gente deixa para a próxima live. Mas eu quis só registrar porque ele nasceu em 570. E se a gente passar só a próxima... Ele vai nascer em 570, mas as primeiras mensagens que ele recebe do anjo Gabriel, ele tinha 40 anos dentro da caverna. Então, se é 30 mais 40, dá 610. Então, ele, embora tenha nascido nessa época, ele vai aparecer como um revelador, ele vai ter uma importância religiosa realmente no século VII. Que é olha aí, Clarinha, que é onde as coisas verdadeiramente vão ganhar muito mais destaque em termos da importância do Islã. Aí, pronto, quando chegar o Islã, você se prepare, porque a live do século VII é a live. Elahá, ela está vindo aqui para mandar um beijo para todo mundo. Manda, minha filha. A professora dela, lá do Maple Bear, a Miss Flávia, disse que gosta muito de você e que está assistindo as nossas lives. Ela é aqui de Niterói. Então, toda live agora ela vem para mandar um beijo, querendo que a tia dela do colégio veja o beijo e veja ela. Vamos seguir aqui. Só mais um detalhe, Elahá, para esse século VI, e agora um detalhe bem en passant. Nós temos um filósofo cristão, Boécio, que ficou conhecido como o teólogo filósofo, porque foi uma inspiração de que a razão deveria estar junto com a religião. Não havia como se dissociar fé e razão, ciência e religião. Então veja, quem diz que a Idade Média é apenas a Idade das Trevas, desconsidera a figura de Boécio, desconsidera a figura de Tomás de Aquino. Houve tentativas de se trazer uma coisa mais razoável, mais palatável. O problema é que essa Idade Média foi um período de muitas perseguições, de muito sangue, foi um período de surgimento de cruzadas, de inquisição. Nós vamos falar sobre isso. Nós temos aí mais... E de muita intolerância, né? De muita intolerância. Mas esse Boécio, ele foi muito importante, porque além de teólogo, ele era um estadista, ele era um filósofo, e ele quis trazer o cristianismo para o norte de novo. Então a divindade nunca nos deixou sós. Sempre houve pessoas que vieram para tentar trazer o cristianismo para o centro. É que a grande massa insistia em se perturbar. Elahá, 10 e 10, fiz aí as considerações que julgava as mais importantes. Eu gosto sempre de refletir. A gente está trazendo pinceladas, meus amigos. Porque você falar numa live de 1h15, 1h30 de tudo o que aconteceu no século VI é praticamente impossível. A gente traz aí pequenas contribuições. Se vocês quiserem depois se aprofundar, me pedir alguma dica, eu fico à disposição. Mas o estudo ele é muito rico. Quanto mais a gente estuda, mais a gente quer estudar, mais se aprofundar. E aqui a gente está fazendo um trabalho de, existiu isso daqui. Agora, se quiserem, podem se aprofundar. Bom, então acho que a gente pode passar para as perguntas, né, que nós temos algumas aqui, para a gente poder ver. Bom, a Márcia Costa disse o seguinte: assisto desde o primeiro episódio e queria uma explicação de vocês sobre o termo paixão de Cristo. Qual o sentido teológico desse termo, paixão de Cristo? Quer falar, Rafael? Pode colocar. Pode começar, Elahá. Posso falar. Esse termo, paixão, ele está muito relacionado com o aspecto da entrega, o processo de amor, da renúncia, porque o Cristo, na noite que antecede sua prisão, na noite da sua prisão, ele está reunido com os discípulos, ele diz: porque ninguém tem maior amor do que este, de dar a vida
pelos seus amigos. Então, o que o objetivo dessa expressão paixão de Cristo quer oferecer para nós é a intensidade da entrega, o processo da relação do homem, no caso do Cristo, com a intensidade do amor que ele sentia. Então, a paixão, no sentido da entrega, é que faz com que esse tipo de expressão tenha sido cunhada para representar essa janela na qual o Cristo se entrega em holocausto. Olha, eu vou dar aqui algumas considerações conforme a gente estudava na igreja. E como tem muitas cenas do Antigo Testamento, Elahá pode me corrigir, pode acrescentar. Nós sabemos que uma das primeiras paixões foi quando Deus pede a Abraão para que sacrifique o seu filho, a Aquedá de Isaac. E no momento que Isaac seria sacrificado, olha, eu sei que você me ama, não precisa sacrificar ele mais. Pegue aquele cordeiro ali e mate. Nós sabemos que existe um outro momento, já nas 10 pragas do Egito, a 10ª praga seria a morte dos primogênitos. Mas Deus amava o povo hebreu. Então o trato foi o seguinte: pegue o cordeiro que você mais ama, o maior de todos. E o cordeirinho da época da cultura hebraica, ele vivia junto com a família. Criava-se um afeto pelo cordeiro. Agora mate ele. Passe o sangue no umbral da porta, porque esse cordeirinho vai impedir que o seu primogênito seja sacrificado. E agora era o Cordeiro de Deus. Jesus de Nazaré que seria sacrificado por paixão a cada um de nós. Então, na verdade, para a cristandade, Jesus se sacrificando não é um gesto de morte, é um gesto de amor. É um gesto de quem dá a vida por amor àqueles que ama. Então, quando a gente fala paixão do Cristo, olha, eu tenho alguém que morreu por mim. Eu tenho alguém que se sacrificou por mim e continua ainda hoje me olhando de onde ele encontra. Então, você falar para um católico, para um protestante da paixão do Cristo, mexe com as fibras mais íntimas dele. Para nós, os espíritas, nós sabemos que Jesus não morreu por nós. Ele viveu por nós. Ele deu testemunho dos seus ensinamentos para que a gente pudesse viver como ele. É meio que um gnosticismo, Elahá, numa colocação simbólica. Agora, para o católico, Jesus morreu por mim, por amor a mim. Ele ressuscitou no 3º dia, num corpo de carne, mostrando que a morte não existe. E essa crença me faz enfrentar qualquer desafio, essa paixão do Cristo. Próxima pergunta diz assim: quando surgiu... Contei que foi Lucas que designou os cristãos. Pode me ajudar? Ela quer saber sobre a origem do nome Cristos. Como é que isto surgiu? O nome Cristos, ele é um nome grego, não é um nome judaico. Esse nome é um nome grego, que tem relação com a sigla daquilo que Christos pode oferecer para nós, em termos da sequência das letras que compõem a palavra, e deu origem à palavra cristal, que é de limpo, puro, sem mácula, né? Ele é cristalino, ele não tem nenhum tipo de coisa, impureza. Mas ele já é uma fala grega. Na fala judaica não existe essa palavra Cristo. Ele é Mashiach, Messias, mas não Cristos. Só que como o evangelho foi escrito em grego, aí você já encontra a expressão Jesus o puro, Jesus Cristo, o sem pecado, aí apresentado. Só que o nome cristão é que vai ser Lucas que coloca, tá? Os evangelhos, acredito que não só no aparece a palavra. Eu não sei se sou eu ou se é o Elahá que travou. Dá um retorno para a gente, Cleide.
É o Elahá. O Elahá que travou. Ah, então vamos lá. Mas eu já voltei. Ah, Pode já continuar. voltou. Tá, mas eu não tenho nada a acrescentar, a sua explicação foi excelente. Em verdade, Sejane, eu aqui vou fazer uma comparação mais uma vez, tá, Elahá, com a forma como a gente estudava na igreja. É bem sabido pelo texto de Isaías que o povo hebreu esperava um Messias, um Mashiach, aquele que salvaria o povo hebreu. Então, dentro da cultura cristã, esse Mashiach veio, é Jesus de Nazaré. Ele veio para salvar o seu povo, para conduzir o seu povo a uma terra prometida, que os católicos chamam de céu. A palavra em grego é Christos, que quer dizer ungido, ou ungido de Deus, aquele que Deus ungiu para me guiar. E aqui há um outro sentido simbólico, porque os reis de Israel eram ungidos. Se a gente parar para pensar, Samuel ungiu Saul, Samuel ungiu Davi, Deus ungiu Christos, Jesus, para ser o nosso rei. Daí, na própria provocação de Pilatos, ele coloca na cruz Inri, que quer dizer, eu não sei como é que pronuncia isso, tá, Elahá? Jesus Cristo, Rei dos Judeus. Ou seja, estão dizendo que você é o Cristo deles. E, na verdade, é a forma como os cristãos acreditavam. E, de fato, a palavra cristão já é a forma como Lucas permitiu que os cristãos fossem designados, porque até então eram os homens do caminho. E é um fato curioso, Elahá, que lendo Paulo e Estevão, a gente vê essa explicação. Mas eu gosto de fazer as comparações da obra mediúnica com a obra dos historiadores. Então eu peguei um historiador de cristianismo e verifiquei. Eram conhecidos por homens do caminho. Emanuel bate com as informações daqueles que estudaram o primeiro século. Então a informação mediúnica do Chico Xavier, ela é toda avalizada, ela é toda chancelada. Tanto que o professor Severino Celestino foi lá em Pompeia e achou a casa da família de Emmanuel, da família Lentulus. O Arrhenius faz a seguinte pergunta. As transformações alicerçaram a hegemonia cristã na Idade Média, embora tenham aprofundado tensões entre Oriente e Ocidente. Eu diria, nesse sentido, Arrhenius, que para sobreviver, o cristianismo acabou fazendo concessões e ele acabou se implantando como a verdade dominante. Outro dia, faz um tempo, eu estava manuseando um documentário sobre cristianismo e o autor falava uma coisa muito interessante, sabe? Olha só, Rafael. Ele diz que havia duas igrejas nascentes. Havia a igreja de Pedro e que havia a igreja de Paulo. E ele diz, a igreja de Pedro era mais fiel ao cristianismo. A igreja de Paulo não era, porque ele tinha uma proposta muito mais salvacionista e não interrelacional. Que a igreja de Pedro era uma igreja que era a igreja do caminho, que cuidava de pessoas, que lavava a ferida, que isso era muito mais próximo da mensagem que Jesus deixou, uma mensagem de fraternidade e socorro. E que a igreja de Paulo era uma igreja de pregação, de conversão, de salvação, uma igreja de expansão. Aí ele diz, o braço paulino venceu o braço de Pedro. E acabou acontecendo que a igreja que se propagou pelo mundo foi a igreja de Paulo e não a igreja de Pedro. Aí ele dizendo, mas isso foi muito bom. Porque se tivesse sido a igreja de Pedro que tivesse prosperado e não a de Paulo, ela teria desaparecido no meio do caminho. Então a igreja de Paulo, ela envelopou a igreja de Pedro e aí ela saiu se divulgando, convertendo, mudando, fazendo, arrastando no seu cerne a igreja de Pedro. Quando nós chegamos no momento atual em que a gente consegue se debruçar sobre esses textos e analisar
as essências, sem aquelas leituras rígidas do período da Idade Média e da Idade Moderna, nós conseguimos buscar o sentido original da mensagem cristã e nos apropriarmos daquilo que a mensagem de Pedro nos trazia. E aí ele termina essa argumentação dele dizendo o seguinte, que comparando a mensagem de Paulo como uma noz, com aquela casca dura que foi enfrentando, foi descendo o rio, batendo nas correntezas e chegou até o final. Ela protegeu o cerne dentro. Reservado pelo pensamento de Paulo. Então, aqui, sim, as transformações alicerçaram a hegemonia da Igreja Cristã na Idade Média. Se a gente não tivesse tido... Travou, Rafael. Tá. Dentro disso que o Elahá está falando, esses conflitos da fé são muito presentes em toda a história do cristianismo. E nós tivemos o cisma do século V, quando surgiu a igreja da Síria, surgiu a igreja copta no norte do Egito. Nós tivemos o cisma do século XI, quando efetivamente passou a existir a igreja do Ocidente, a igreja do Oriente. Nós tivemos o cisma já do século XVI, quando Lutero bateu as 95 teses na igreja de Wittenberg, surgindo aí o luteranismo, o calvinismo e as outras religiões protestantes. Então as transformações alicerçaram sim a hegemonia cristã na Idade Média. Agora, aprofundaram tensões. Porque se a gente parar, Arrhenius, para pensar na proposta cristã, está lá no Evangelho de João, no capítulo 13, verso 35. Os meus discípulos serão conhecidos por muitos se amarem. Veja, não há problema da pessoa ter um caminho de fé diferente. Um ser copta, outro ser maronita, outro ser protestante, outro ser católico, desde que ao final a gente se respeite, a gente se ame, a gente consiga valorizar a crença do outro e não fique nessas disputas tão comuns do dia atual. Aquilo mesmo que o Elahá estava falando, da igreja de Pedro à igreja de Paulo. Será que a gente precisa ter a igreja de um ou a igreja do outro? Ou a gente pode ter a igreja de todos? Porque o desafio é esse. Parar com os raciocínios de exclusão, ou esse ou aquele, e ter os raciocínios de união. Porque se a proposta de Pedro era a vivência da fraternidade, a casa do caminho, o acolhimento, a igreja de Paulo é: eu vou aos gentios, levar a proposta de Cristo, levar a salvação, levar todo esse movimento para trazer esse povo junto de nós. Nosso mestre voltou. Elahá, perguntaram se teve a live com a Cris ontem. Ah, sim. Não, não teve. Ontem a Cris teve dificuldade para se deslocar. E aí, como ela trabalha com turismo e ela estava numa semana muito puxada, então não foi. Eu acho que a gente deveria ter colocado uma mensagem, né? Não terá transmissão. Acho que a gente não fez isso e aí acaba ficando essa... Várias pessoas me perguntaram. Não teve ontem o episódio do O Espírito e o Tempo, tá? Não tivemos. Margarida Otaka diz assim... ela está só comentando que ela acompanha desde o primeiro capítulo, o primeiro episódio. Ah, Margarida, seja muito bem-vinda. Que legal. Estou imaginando, Elahá, que boa noite ela está dando em reverência a nós, né? Porque lá eu acho que já é bom dia, né? Então, Margarida, muito bom dia para você. Que Jesus te abençoe, abençoe o Japão. Estou vendo uma companheira aqui do Uruguai. De Uruguai, me saludo, buenas noches. Que Jesus te abençoe, Miriam Leal. Que bom tê-la conosco. Meus amigos, eu gostaria de falar com todo mundo, mas infelizmente a gente não consegue. Aí, Elahá, é nesse período que existiram os cátaros. Nós vamos falar sobre cátaros, vamos falar sobre valdenses. Século XIII, século XII, XIII, né? Lá para frente. Isso.
Os Não é cátaros agora, não. mais adelante. Há alguma base anterior para colocarem a ideia da criação da alma no momento do nascimento? Olha, eu não sei dizer se tem alguma base, mas é um princípio de lógica. Se não existe a reencarnação, quando foi que a alma foi criada? Ela só pode ser criada na hora que o corpo foi concebido. Então, a lógica nos conduz a essa leitura. Nós temos algumas doutrinas, até cristãs, que acreditam na chamada pré-existência da alma e não na reencarnação. Qual é a diferença entre pré-existência e reencarnação? A pré-existência é o seguinte: você existia antes de nascer, aí você faz um pacto dizendo assim, não, eu vou renascer e eu quero ser cego. Aí você vem para ser cego porque você quis. Não está ligado a uma ideia de expiação, mas é um pedido. Aí um pede para vir cego, outro pede para vir rico, outro pede para vir pobre, outro para não ter marido. Então, a ideia é que na pré-existência, as pessoas elegeriam suas provas para mostrar o seu grau de testemunho. Aí elas vêm, executam, e depois da desencarnação elas serão julgadas pelo que fizeram durante o período que teve aqui. Então, há algumas doutrinas que trabalham com a compreensão da pré-existência. O Espiritismo não trabalha nem com a pré-existência, nem com o nascimento da alma junto com o corpo, mas sim com o fato de que a alma nasceu muito, muito antes do corpo e já teria tido várias outras existências corporais até que ela tivesse essa oportunidade que está tendo desta vez. Deise Bernardo. A igreja não tem documentos, conhecimentos de que já foram reencarnacionistas? Porque é como se isso fosse um absurdo. Porque hoje é como se isso fosse um absurdo. Né? Quer colocar? Vou fazer algumas considerações e o Elahá depois complementa. A igreja, minha amiga, tem uma caixa preta, se eu posso me colocar dessa forma, a semelhança da caixa preta de um avião. Existe uma biblioteca no Vaticano que nós não temos acesso. Existem arquivos secretos no Vaticano que contêm esses documentos, como documentos de corrupção, documentos de maus feitos da igreja, que é tudo muito guardado. Então, qual é a minha hipótese? Que a igreja tem esses documentos, mas não revela. E não revela por quê? Porque a igreja já está cingindo hoje. Imagine, qual é o grande temor da igreja hoje? Eu já não consigo mais cativar os fiéis. A minha mensagem já não chega aos corações. É o crescimento do islamismo, é o crescimento do protestantismo, é as igrejas cada vez mais vazias. Então, se eu solto uma bomba dessa, entre aspas, bomba eu estou falando aqui, de uma hora para outra, o que sobra da igreja? Então, a igreja ela se vale ainda das suas tradições, daquilo que deu certo, tinha dado certo há algum tempo, e ela precisa manter isso. Até mesmo porque grande parte da igreja ainda quer conservar essa estrutura de que a igreja católica ela é universal, ela precisa ser para todos. Então existem muitos interesses envolvidos. Alguns papas tentaram abrir alguma coisa. E eu te dou um exemplo. Em 1998, o Papa João Paulo II ele soltou uma encíclica chamada Fides et Ratio, dizendo que céu e inferno são estados conscienciais. Imagine o que aquele Papa sofreu. A minha mãe me perguntou, meu filho, mas como isso? Eu sempre acreditei que se eu fosse bom, eu iria para o céu. Se eu fosse ruim, eu iria para o inferno. Agora é um estado consciencial. Minha mãe, Kardec, já disse isso desde 1865, no livro O Céu e o Inferno. Então, de vez em quando, eles soltam algumas coisas. Eu acho que se eles restaurarem as ideias de origens, vai virar... É tipo assim, você conhece uma pinguela, Elahá? Uma pinguela é uma ponte muito rude, muito simples. A igreja hoje está numa pinguela, prestes a sossobrar. Então, eles querem se manter nessa estrutura, ainda que precária.
Eu diria de uma outra forma. Eu diria o seguinte: a igreja é como um transatlântico, que para fazer uma curva precisa de muito espaço. Então, eu não posso imaginar que a igreja, ao perceber que ela tem algum tipo de percepção hoje que ela não tinha no passado, que ela consiga fazer um movimento brusco de adoção de uma nova verdade, porque o corpo dela é muito grande para ela poder girar. Então, ela tem que ir girando bem devagarinho. Então, se eu for olhar a igreja do início do século XX, que o padre andava naquela batina preta, não sei nem quantos botões tem ali naquela batina, pelo amor de Deus, deve ter bem uns 100. Um monte de botão, com aquele chapéu preto na cabeça, naquele sol quente desgraçado, o cara andando daquele jeito. Para hoje, como os padres hoje se apresentam, como que eles têm uma relação muito mais interessante com suas ovelhas, eu diria, meu Deus, quisera eu que o Espiritismo tivesse esse poder de mudança em um século. Que eles fizeram uma mudança impressionante. Assim, o que eles vão mudar no próximo século? Eles vão mudar muita coisa. E aí tem que ter um pouquinho de paciência, porque tem que ir acomodando as coisas, senão aí vai quebrar. Se um transatlântico quiser fazer uma curva igual um avestruz, já viu o avestruz fazendo curva? Ele corre e dá uma curva de 90 graus e vai embora. E o cavalo vai lá longe para voltar, não pega mais não. Ele dá um passo assim, o outro passo 90 graus, abre um outro caminho. Então, a gente tem que ter essa compreensão da igreja como sendo um organismo vivo que precisa até adequar pela visão até secular que alguns padres têm, né? O padre tem uma visão, ele estudou quando jovem, então hoje é muito difícil que ele consiga fazer uma mudança brusca. Então tem que ter um pouquinho de paciência, mas quem viver verá. Muitas mudanças estão acontecendo e outras acontecerão em seguida, isso é normal. Olha aí a Sandra Morini, rapaz, que estava conosco desde o começo. Ela faz uma pergunta em que ela diz assim: independente de qual Maria foi, esse gesto de ungir Jesus tem um simbolismo diferente em cada evangelho, ou não? Olha, eu não sei se tem um simbolismo diferente em cada evangelho, porque as narrativas, às vezes, elas são muito convergentes. Mas o que é importante nessa reflexão do simbolismo é porque Jesus, o humilde, deixou com que ela fizesse isso. Essa é a grande pergunta, é essa. Porque se ele é humilde, ele não podia ter deixado a mulher se ajoelhar nos pés dele. Chato, né? Só que esse movimento no qual a mulher se abaixa para beijar os seus pés, etc., é visto como um movimento terapêutico dela, em que ele deixa que ela faça isso para que ela faça contato com sua própria história. É como, por exemplo, você ter um filho que é um filho muito rebelde, muito torto, muito problemático. E você vem carregando esse filho há anos e ele sempre do mesmo jeito. Até que um dia ele tem uma iluminação e ele vai até você para pedir perdão. E ele se joga nos seus pés. E você não pode dizer, não te joga nos meus pés, não, peraí, não te joga, não. Para ele é importante. Deixa ele fazer a catarse dele. Tá aí o doutor Rafael Siqueira, psicólogo, para fortalecer a tese, porque realmente, para este indivíduo que precisa dizer para o pai, meu pai, me perdoa pelo que eu fiz, me perdoa, ele tem que ajoelhar. Deixa ele ajoelhar, deixa ele chorar, depois você acolhe. Então, aquela mulher, se ela fosse impedida de apresentar a sua gratidão, porque o caso dela é um pleito de gratidão, a gente não estava permitindo com que ela fizesse contato com sua própria história. Então, não é o humilde que se envaidece, mas é o terapeuta que permite que sua paciente faça contato com seu eu profundo. Então, mas o simbolismo é muito parecido em todas elas, né? Tem algumas variantes pequenas. Se eu fosse falar de simbolismo diferente, tem uma diferença muito grande no Evangelho de Marcos.
É o único dos evangelhos em que ela pega o vaso de nardo e ela quebra e derrama tudo. As outras não diz que ela quebrou. Quebrar significa eu não tenho mais nada para esperar. Que uma mulher judia, né, muito provavelmente ela ia abrir o vaso, tirar uma gotinha só, né? Só uma gotinha, molhar o pontinho do dedo e guardar o vaso num local seguro para poder usar no futuro. Quando ela vem e quebra o vaso e derrama tudo, significa não existe mais nada que eu espere. Toda a riqueza que eu tenho, eu estou abrindo mão dela. Então é a relevância daquele ato para aquela mulher representada na quebra do vaso do alabastro. Eu quero só, Elahá, reforçar esse aspecto que você colocou. Jesus acolhendo a mulher que se sentia culpada, a mulher que tinha dores, a mulher que vai ao seu encontro e lava os seus pés e enxuga com os cabelos. Ou seja, que exercício de acolhimento foi aquele? Que amor demonstrado para com aquela mulher e que lições que ele deu, porque Judas falou assim: nossa, mas espera aí, esse nardo poderia ser vendido, poderíamos utilizar o dinheiro para a nossa obra, poderíamos alimentar os pobres sempre os terei, mas essa mulher está me aproveitando aqui agora, ela está num processo de entrega, e Jesus acolheu aquela mulher. Então essa cena é bonita demais. Ainda tem uma outra consideração, porque no Evangelho de Lucas, eles estavam na casa de Simão o fariseu. E Simão o fariseu, mas peraí, você está deixando uma mulher lavar os seus pés, uma mulher de má vida? Ele deixa a mulher lavar os pés dele. E ainda depois dá uma lição naquele Simão o fariseu, contando a história dos dois credores. Qual é aquele que ama mais? E ele responde: aquele que mais tem dívida, porque perdoou uma quantidade maior. A Alessandra pergunta se esse programa é toda quarta-feira. Coitado do Rafael Souza da quarta. Então, assim, o programa é quinzenal. Na verdade, ele não é quinzenal. Por quê? Porque se ele fosse quinzenal, a gente ia se atrapalhar e nunca ia saber quando ele era. Será que tem? Será que não tem? Será que tem? Será que não tem? Porque tem meses que tem 4 semanas e tem meses que tem 5. Então, para que a gente não se perdesse, nós acertamos com a Cleide o seguinte: é na segunda e na quarta-feira de cada mês. Se tiver 5, a gente fica 3 semanas sem se ver. Porque a gente vê a quinta, aí a primeira, aí na segunda que a gente volta a se encontrar. Que é para ninguém se perder de assim, meu Deus, será que é hoje ou será que é a próxima quarta? Pergunte sempre se é a segunda ou se é a quarta-feira do mês. Então, ele acontece 2 vezes por mês, na segunda e quarta-feira. Ok, Alessandra? O próximo agora é dia 11 de abril, 11 de junho. Bom, agora vai ser difícil responder isso, não tenho a menor ideia do que é isso. O professor Severino Celestino tem um vídeo dele mostrando isso. Mostrando isso o quê? Não sei mais, não tem como comentar. Ficou lá para trás. Eu também não sei, Viviane. Se você quiser pegar o que a gente falou lá atrás e perguntar de novo aí, a gente tenta te ajudar. Vamos para a próxima. Eu acho que ela pergunta referente à visita que ele foi lá em Israel, visitou a casa sim, lá em Pompeia. E Pompeia, isso. Ela acredito que seja isso. Tem vídeo dele, sim. Muito bem, vamos então para a próxima. Paulo Witter, o queridíssimo Paulo Witter, vocês entendem que a abertura que o Papa Francisco iniciou e que aparentemente o Papa Leão XIV dará continuidade será suficiente para aproximar a população do catolicismo? Eu entendo que tudo faz parte de um processo. As feridas da Europa com relação ao cristianismo são muito profundas. Vai precisar de muito mais do que isso, mas todo o movimento é importante que seja feito. Ao mesmo tempo, eu estava vendo hoje nos noticiários de algumas tensões religiosas na Europa, tá? Na Espanha principalmente. Está havendo movimentação nas ruas, pessoas contrárias às doutrinas não cristãs na rua, fazendo passeata e querendo
o retorno daqueles que não são cristãos para seus países de origem. Então, estava bem tenso hoje, em algumas regiões da Espanha, essa questão. É preciso que a gente realmente apresente o cristianismo como uma mensagem voltada para o amor, para que a gente consiga realmente fazer um trabalho como deveria ser, que a gente consiga ser com ele uma doutrina de transformação, para que ele seja uma doutrina de intolerância e acaba complicando. As histórias do cristianismo são muito profundas na Europa, então a gente tem que ter um pouquinho de paciência para que as pessoas se despoliciem e passem a aceitar o cristianismo como uma mensagem, como uma proposta de amor, porque, por enquanto, na Europa, o cristianismo é uma proposta de intolerância. Olha os séculos. Vocês vão ver, a partir do século VII, o que vai acontecer com o cristianismo aí até o período da Revolução Francesa. O que vai dar agora? Elahá, você viu o filme O Conclave? Não vi. Esse filme é bom. O que está ali, meus amigos, é ficção, mas eles buscaram se inspirar nas várias tendências que há dentro da igreja. Então eles captam conversas íntimas no momento do conclave, porque existem padres, bispos, cardeais das mais variadas tendências. E num determinado momento, um dos cardeais ali diz assim: nós estamos numa guerra santa. Imagine, guerra santa no século XXI. Ele queria que os cristãos combatessem os muçulmanos. Não é isso que está começando a ocorrer na Europa? Tensões entre as religiões. Eis que surge um outro... Não, peraí, nós não vamos combater ninguém. A mensagem de Jesus é a mensagem do amor. Então, a grande restauração, na minha humilde opinião, que Francisco começou e que eu penso, Paulo Witter, que esse Papa agora, Leão, vai fazer, está disposto a fazer, é retornar, tanto que ele é agostiniano, retornar a convivência fraterna, retornar o diálogo, retornar aqueles primórdios do cristianismo, porque um era franciscano, o outro é agostiniano. Duas figuras aí que trazem doçura, amor pelo conhecimento, amor pelo diálogo. Então eu tenho muita esperança, mas relembrando aquilo que o Elahá colocou, um transatlântico não é de uma hora para outra. É uma coisa que demora um pouco, mas já avançou bastante. Eu acho que... Não. Por que os padres não podem casar? Isso é uma determinação da igreja chamada celibato clerical. Ele vai se implementando aí ao longo do tempo, mas é na Idade Média, mais para frente. Acho que é lá pelo século XII também, que é quando consolida a ideia do celibato clerical obrigatório, e aí pronto. A gente vai passar pela história de Abelardo e Heloísa, hein? Essa história é bonita demais. Essa história é bonita demais. História é bonita demais. Essa você tem que contar com o seu jeito. Eu vou chorar. Mexendo a sua mão, porque as pessoas, quando ouvirem você contando de Abelardo e Heloísa, eu acho que a gente vai precisar de lenço. Mas, minha amiga, isso aí surgiu no Concílio de Latrão, já no segundo milênio do cristianismo. Existem algumas razões históricas, existe inclusive uma tradição dentro da igreja. Então, veja, no início o padre podia casar. Depois começou uma tendência para que só o padre que já houvesse casado se mantivesse, mas os novos não poderiam. Até que no Concílio de Latrão, no século XII, não casa mais ninguém. E por quê? Primeira hipótese: o religioso precisa se dedicar à santa e amada igreja. Se ele tiver uma família, ele não tem como servir aos dois com a mesma intensidade. Mas existia um baixo clero dentro da igreja que dizia assim: se ele tiver uma família, essa família vai querer herdar os bens da igreja. Então, tem explicação para todos os lados. O fato é que hoje a determinação na igreja, desde o século XII, padre não pode casar. Mas existem já algumas possíveis aberturas questionando esse celibato. Leonita pergunta se eu tenho alguma palestra sobre o povo judeu. Olha, tem uma série chamada de Moisés a Kardec, que ela está no 5º ano, que a gente vem estudando detalhadamente a Torá,
Álvaro Mordecai, professor Severino Celestino, vem fazendo esse trabalho, e eu vou assim só para fazer o preenchimento daquilo que eu possa dinamizar em termos de articulação das ideias, mas quem puxa mesmo o conteúdo são os dois. Mas tem um material muito bom aí, são 5 anos de estudo já, tá bom? Terça-feira que vem tem, se Deus permitir. Elahá, Rafael, as perguntas acabaram. Acho que agora nós estamos no término. Vamos só ler a poesia, né? Claro. Meus amigos, eu quero dizer para vocês que o Elahá é um trabalhador incansável. Ele está com uma virose há cerca de 2 semanas e ele não para de fazer as lives. Eu admito para vocês que eu não tenho essa mesma força, essa mesma determinação, que às vezes uma gripezinha me abate. E ele está aí, ó, já é quase 11 horas da noite, às vezes faz 1, 2, 3, 4, 5 lives num dia. Isso serve como inspiração para cada um de nós de que a gente sempre pode fazer um pouco mais. O mundo hoje precisa de um pouco mais de caridade, um pouco mais de amor, um pouco mais de esperança. Então, eu precisava fazer esse crédito ao grande trabalho que ele tem feito. E com cerca de meia hora antes da live, ele falou, estou com virose. Falei, quer se preservar? Ele me respondeu em caixa alta, jamais. Deus lhe pague, Elahá. Verdade. Em oração. Senhor, tudo no universo atesta a sua grandeza, dando provas do poder da criação. Tudo ao nosso redor é um poema de beleza, da micropartícula aos grandes astros da imensidão. Meu Pai, deixa-me agradecer pela vida, esta oportunidade de trabalho e redenção. Permita-me fazê-la nobre e florida, ornando meus passos com as virtudes do coração. Agradeço pela família e o trabalho material. Bênçãos celestes que me propiciam avançar. Dai-me forças para prosseguir no fanal, de nos caminhos do bem poder continuar. Agradeço por toda dor e dificuldade que visitam a minha reencarnação. São elas que testam a minha fidelidade e promovem o esforço de superação. Agradeço pelo Espiritismo de paz e luz, a doutrina que restaura o amor. Por meio dela nos reconectamos a Jesus, entendendo o propósito de toda dor. Terminando minha prece, venho te pedir que eu não me perca dos caminhos da caridade, pois esta é a virtude que me faz progredir na busca de Jesus em espírito e verdade. Beijo grande. Até a próxima.